Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Gerar, o podcast do grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva especialmente para você, com oferecimento de Neutrofer Folato D, suplemento vitamínico essencial para quem quer engravidar. E hoje comigo na bancada estamos com convidados especiais. Dr. Emílio Garavini, bem-vindo, doutor. Eu aqui de novo. É isso aí. Hoje um super convidado especial, Dr. Marcelo Nascimento, cirurgião plástico. Eu vou pedir que ele mesmo se apresente, ele melhor do que ninguém para falar dele mesmo, né? Então eu peço que ele se apresente, mas já vou adiantar para vocês. O que um cirurgião plástico está fazendo na nossa bancada aqui hoje? Mas seja bem-vindo, Marcelo. Primeiro que ele é nosso amigo. É isso aí. Gente, é um prazer estar aqui com o pessoal da Pode Gerar. Eu me sinto honrado em fazer parte desse podcast, que eu acho que vai ser uma coisa legal para a gente falar. Então, como o Bernardo falou, sou cirurgião plástico, atuo aqui em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais e em São Paulo. É isso aí, doutor Marcelo atende em Minas Gerais, Belo Horizonte e em São Paulo também está com a agenda lá. Tô com a agenda em São Paulo. Então, assim, é bem movimentado a nossa vida, sabe, Bernardo? É Belo Horizonte, São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo. Marcelo, mas você está muito humilde. Não é só cirurgião plástico, não. Você faz cirurgia plástica, assim, em algum nicho de paciente especial? Você tem alguma habilidade extra? Que eu sei de alguma coisa. Conta para mim. Emílio, então, eu acho muito interessante esse link que a gente tem da plástica com a questão da fertilização. Porque são coisas que às vezes parecem impossível. E o meu nicho de paciente é exatamente esse paciente que muitas das vezes rodou vários consultórios, passou por vários colegas e recebeu um não. E aí chega para mim para que a gente consiga dar um bom resultado. Da mesma forma que eu sei que é dessa maneira na Gerar In Vitro. Quantas pessoas que sonham em ser pai, roda e chega lá no Emílio, ó, e dá tudo certo. A gente é amigo, hein, gente? Mas olha só, mas eu vou falar mais. Na verdade, o Marcelo, ele tem uma clientela muito diferenciada. Eu já tive a possibilidade, o prazer de ter pacientes em comum, em que são pacientes que têm obesidade e alterações no corpo, que às vezes cirurgiões plásticos, às vezes não têm assim, como é que eu vou dizer, determinação e a vontade de abordar, porque considera que não é possível. Exatamente. É aquela coisa, sabe? Eu sempre digo que a medicina é um local de você ter empatia. Se você não tem empatia, se você não tem compromisso com o paciente, é muito mais fácil dar a ele um não do que eu, às vezes, procurar uma solução para o problema dele. Que às vezes é uma coisa absolutamente customizada. A pessoa não quer o resultado que o vizinho ou a vizinha teve, ele quer o resultado para ele. Então, isso é uma coisa customizada. Da mesma forma, quando a pessoa procura um tratamento para ter um filho, que ela já procurou em outros momentos e que às vezes o profissional acha mais fácil negar e continuar negando, porque outro já negou, do que ele parar e falar, olha, deixa eu ver, o que eu posso ver, o que eu posso mudar do tratamento que outros colegas tentaram, ou às vezes nem tentou fazer, para que a vida dessa pessoa caminhe de uma forma comum, de uma forma normal. O professor Pitangui sempre dizia que a pessoa ela não quer se destacar na multidão, ela quer se misturar na multidão. E às vezes o que acontece, Emílio? Esses pacientes que eu opero são pessoas que têm verdadeiras deformidades, mamas enormes, abdômenes enormes, que é muito fácil para o colega falar que eu não vou operar, entendeu? Devolver ele para casa e ele fica lá com a frustração dele. Eu acho isso falta de empatia. Agora, realmente são casos difíceis. Eu já tive a possibilidade de acompanhar pacientes em que realmente você fala assim, nossa, será que é possível? E depois você vê o resultado e fala assim, opa, surpreendeu. E não é para rasgar a seda, porque não precisa, nem você nem eu. Sim. Mas é surpreendente. É aquilo, né, Emílio? Da mesma maneira que vocês, com certeza, tem muitos casos desafiadores e que a gente fica muito longe de questão de vaidade, de olha, eu consegui, a gente fica grato, né, de ver que o resultado foi suficiente para aquele paciente. Que às vezes, por exemplo, no meu caso, às vezes um outro colega até olha o resultado e acha que aquilo não está bom. Olha, ainda ficou, não está 100%, mas para aquela pessoa que teve o benefício, é o 100%, é o 100% que ela está procurando. Eu tive o prazer, a felicidade de ver casos que você operou e realmente assim, é impressionante como que às vezes
uma paciente com uma situação, um corpo, uma situação física, depois você olha e fala, nossa, assim, e vem muita autoestima, né? Depois melhora. Muita autoestima, e aí o que acontece? Eu sempre falo que na plástica nós precisamos de 3 pilares. Às vezes ele começa pela cirurgia, que a pessoa está tão desanimada que ela precisa de um up para que ela, a partir dali, ela passe a ter uma dieta adequada, ela, a partir dali, ela passe a ter uma motivação para ir para a academia. Eu falo muito com meus pacientes, como que uma paciente hoje, a questão de imagem, questão de Instagram, questão de Facebook, YouTube, toda hora você tem imagem. Como que essa pessoa consegue ir na academia, sendo que ela sequer tem uma roupa adequada para ela ir para a academia? Ela compra uma calça que dobra a barriga por cima, ela tem um top que não cabe às mamas dela. Como que essa pessoa vai se submeter ao escrutínio de outras pessoas dentro da academia, sendo que é um ambiente que inspira coisa saudável, inspira esporte, e chega ela lá para ser a diferente? Como eu disse anteriormente, ela não quer ser diferente, ela quer se misturar no meio de todas aquelas outras meninas, aquelas outras senhoras que têm um corpo normal. Excelente. E aí, eu acho que a bela introdução que nós tivemos aí a um ponto que eu queria chegar, né? Que por que a gente trouxe o Marcelo aqui hoje para o nosso podcast? Eu acho que é exatamente isso, em como que as profissões, né? Como que a nossa profissão, assim como a sua, Marcelo, a gente tem a capacidade de realmente transformar sonhos em realidade. Né, por mais difíceis que eles possam parecer. Exatamente, impactar a vida dessas pacientes positivamente, né, e transformar a vida delas. Então, quando a gente fala, você está contando esses casos, né, os desafios aí da sua profissão, eu imagino que as suas pacientes também devem ter alguma coisa em comum com as nossas, que tentam engravidar, que é a questão da necessidade de persistência. Com certeza. Né, e às vezes elas precisam desse empurrãozinho para realmente concretizar o delas, sonho, né? Concretizar o sonho. Né? Então, assim, na reprodução assistida, muitas vezes os casais buscam esse empurrãozinho da nossa parte, né? O que a gente pode fazer, olha, vamos tentar juntar os gametas aqui, fazer um embriãozinho e tentar dar esse empurrão para que você possa engravidar. E do seu lado, ela busca isso também, igual eu acho, gente, o Marcelo é muito diferenciado, porque confesso que quando eu ouvi a primeira vez que eu conversei com o Marcelo, ele falou assim, olha, eu acredito que a paciente ela é capaz de emagrecer só pela cirurgia plástica. Eu falei assim, não é possível, não precisa ter uma bariátrica, alguma coisa, não. Gente, você vê as cirurgias que o Marcelo faz, a gente teve o prazer, a gente realiza procedimentos, né, num bloco cirúrgico vizinho ali do Marcelo, então a gente conversa bastante, vê algumas cirurgias, acompanha o trabalho um do outro. Então, realmente, quando a gente vê a transformação que faz na vida dessas mulheres e como que elas saem, né, mais esbeltas, você pega um corpo que era antes, e isso vocês podem ver no Instagram dele, até conta pra gente seu Instagram aí, Marcelo, pra quem nos ouve. Dr. Marcelo Nascimento Oficial. Ô Bernardo, e outra coisa que talvez seja muito incomum com os casos que vocês têm, às vezes a questão do amigo ou da amiga ou da família, que às vezes até desanima a pessoa. Porque da mesma forma que eu tenho certeza que acontece no caso de vocês, Emílio, deve ter aquela pessoa que mistura até a questão de religião. Você não teve filho é porque às vezes é vontade de Deus. Não insiste, não sei o quê. Da mesma forma é a cirurgia plástica também para esse tipo de paciente. Não sabia. Às vezes o próprio colega que vai fazer o risco cirúrgico não libera o risco cirúrgico e começa a criar celeumas de coisas assim, que não tem motivo para não liberar aquele risco cirúrgico, porque ele não está acostumado com aquele tipo de paciente ser operado. E aí ele passa a criar devagar coisas que não tem nada a ver. Agora, batendo papo, a gente realiza sonhos com muita dedicação, mas a paciente também, para poder realizar o sonho da maternidade pela medicina reprodutiva e de um corpo mais bonito, que ela se sinta melhor, tem que ter dedicação. Tem que ter dedicação. Não é fácil. Dedicação ela da precisa paciente. fazer a parte dela, né? Isso. E eu sempre falo, é muito comum, Bernardo, eu falo assim, olha, quando você trabalha de uma maneira que a maioria dos seus outros colegas não trabalham, eu acho que o compromisso do seu paciente com você deva ser maior ainda.
Uma vez que a crítica também a uma falência, a crítica a um problema, ela é muito mais pesada do que no grupo que só faz o que sempre todo mundo faz. Sim. Então, por exemplo, o meu paciente, às vezes ele é muito mais cobrado, como eu acabei de dizer, até mesmo no pré-operatório dele. Sim. Ele é mais exigido no pré-operatório do que o paciente que está, às vezes, dentro do peso dito normal para a cirurgia. Agora, o assunto vai surgir, a gente vai pensando. Agora, nem tudo acontece como a gente planeja. Então, no caso da medicina reprodutiva, a gente faz um planejamento, tenta, não consegue de início, precisa fazer uma mudança de plano, precisa ajustar a medicação, precisa transferir de novo. E na cirurgia plástica, em pacientes especiais, vamos dizer assim, com um IMC muito elevado, você também tem que, às vezes, abordar de uma forma diferente, corrigir uma certa dificuldade. Sim, sim. Eu sempre digo que hoje, honestamente, acho que não só eu, mas como qualquer outro colega, ele não pode vender a cirurgia plástica como uma solução de uma única vez. Que a gente sempre fala assim, geralmente não é uma cirurgia de uma fase ou de uma etapa só. Ela geralmente vai precisar, sim, de um retoque, de um refazimento, de uma melhora. Eu acho isso muito legal com o paciente que eu trabalho, e eu sempre digo assim, ó, a sua percepção, ela vai melhorar. Então, a sua exigência também com a cirurgia vai melhorar. Com certeza. E aí é o momento da gente fazer, às vezes, a correção de uma cicatriz, uma vez ou outra, um implante de uma prótese, que na primeira cirurgia não era possível, não tinha indicação. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado na primeira consulta, entendeu? Para que isso fique bem alinhado. E você me deu 2 ganchos bacanas aí. Primeiro, que a obesidade hoje é um problema de saúde pública e que com certeza muitos de nós temos obesidade dentro de casa. O meu caçulinha está obeso, nós estamos pegando firme, não é fácil, porque comer é muito gostoso. E também a maternidade, a paternidade tardia é outro problema de saúde pública. Você está atuando e ajudando de um lado e nós estamos ajudando de outro lado. Sim. E você falou uma coisa que eu gostei. A gente, quando eu ofereço uma cirurgia plástica, eu tenho que falar, talvez, que possa ser necessário mais de uma cirurgia, uma correção. E na medicina reprodutiva, assim também, a gente não tem como falar assim, vamos conseguir na primeira transferência, na primeira FIV. Sim. Nós vamos esforçar. Exatamente. E pode ser que a gente consiga, pode ser que não. Mas eu tenho certeza que eu vou estar mais próximo do resultado positivo à medida que eu dei início. Sem dúvida. E sabe o que é curioso, gente? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas nesse aspecto que o Marcelo trouxe, que tem profissionais que se negam a fazer determinadas cirurgias, na reprodução assistida tem clínicas, principalmente no exterior, que se negam a fazer tratamentos de pacientes que têm pior prognóstico. Sim. Né, vamos dizer, ou seja, só Isso é pega verdade. pacientes Só até que é o que a 37 gente chama. anos. É o que a gente chama, só que é o filé. Só. Agora eu vou fazer uma Porque meia-culpa. eles só querem taxa boa. Sim. Então eles querem, a propaganda deles é falar assim, nós temos 75% de gravidez. Ué, lógico, só pega paciente abaixo de 30 anos, 35 Ou anos. acima de uma certa idade já vai só com ovo de doador. Mas eu tenho 30 anos de formado. E eu acredito que uns 18 de reprodução. No início da minha carreira e até algum tempo atrás, pacientes com idade mais avançada, eu sempre falava, vai para ovo-recepção, ovos de doadora. Hoje, a gente mudou um paradigma e a gente já aceita batalhar e esforçar junto com a paciente, informando com tranquilidade que é possível conseguir óvulos de boa qualidade, mas usando um pouquinho mais de recurso. Sim. E tendo resultado positivo. Dividindo a informação com ela, ela aceita. É o que eu disse. Eu acho que isso, bem tratado com o paciente, e eu sempre falo, Emílio, que isso a gente não pode perder tempo. É na primeira consulta. É na primeira consulta que você expõe tudo. E tem paciente meu que fala até que na primeira consulta, geralmente ele sai de lá extremamente desanimado para não operar. Porque aí o que acontece? É o momento que você mostra os seus resultados positivos, mostra, ok, mas a pessoa chega muito mais em você por causa dos positivos, ela já procurou os positivos, mas ela leva um certo choque de realidade quando você fala, olha, mas pode acontecer isso, isso e isso. E eu acho que é muito honesto, eu acho que é muito verdadeiro, porque eu sempre digo assim, ó, se eu não te falo que pode acontecer isso no primeiro dia, a gente quebra um elo de confiança. E como que você vai ter confiança em mim numa ocorrência de uma intercorrência? E é ali que existem.
como é que você vai criar esse elo de confiança no meio de uma intercorrência? Eu acho que não tem como acontecer isso. Então, é muito melhor você ficar desconfiado, é muito melhor você ir para casa, você voltar em outro momento, mas você se entregar ao tratamento, à equipe, às orientações da equipe, sabendo que você está sendo bem assistido. Agora, a gente vai conversando, o raciocínio vai surgindo, né? Com certeza, para quem não conhece o Marcelo, e muita gente conhece, o Marcelo se especializou numa parte da cirurgia plástica que trata pacientes muito obesos e que muitas vezes foi negada a cirurgia. E na maioria das vezes, Emílio, para complementar, não quer o tratamento da cirurgia bariátrica. Que acaba precisando depois de uma correção, mas eu sei. Assim, exatamente. E você realmente consegue isso. E a gente consegue bons resultados. Bons, eu realmente admiro. E eu estava pensando aqui, hoje, não sei porquê, eu acabei não me especializando, mas tem um número muito grande de pacientes com mais de 43 anos que me procuram em todos os locais que eu vou, que eu atendo, e que não é simples. Sim. Porque é um divisor de águas. 43, 42, 41, a gente pode tentar uma gravidez com ovos próprios, e é possível, e tem que batalhar, e às vezes precisa utilizar mais a medicina reprodutiva, ou às vezes a gente tem que ir para a ovorecepção, e hoje a gente consegue nesse nicho de pacientes, ter uma taxa muito bacana, porque não sei se foi Deus que mandou, mas a gente acabou tendo muito sucesso. Sim. Tanto com pacientes com idade mais avançada que têm a vontade de fazer com ovos próprios, e a gente utiliza um pouco mais de tecnologia, que é a coleta repetida de ovos e o estudo genético. Sim. Tanto também com pacientes que já decidem, optam por ter filhos com ovos de doadora. Né? E o importante, que eu costumo brincar, não é só ter o beta positivo, é ter uma gravidez evolutiva e ter o bebê em casa. Sim. Agora, aproveitando esse gancho da gravidez, Marcelo, hoje você, quer dizer, a cirurgia plástica aí, acho que vem muito, geralmente, inclusive, a gente vai começar a fazer isso. Agora, todos os pacientes que engravidarem conosco, depois do parto, a gente já vai mandar um cartãozinho para casa delas com o cartão do Marcelo. Opa! As pacientes pós-gestação já vão buscar a recalchutagem lá com o Dr. Marcelo. Mas eu queria, tô brincando aqui, lógico, mas queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre acho que você lida muito com essa questão da autoestima também, né, Marcelo? Sim. Tanto pacientes, acho que já tiveram filhos, mas tantas outras que estão com essa dificuldade, não estão contentes com o seu corpo e realmente isso acaba afastando elas e causa mais dificuldade, às vezes, de encontrar um parceiro, Sim. né, de Bernardo, engravidarem. E isso é uma coisa muito interessante. O que acontece? A vida hoje, ela adiou muito a vida profissional da mulher, ela adiou muito a decisão, às vezes, de ter o primeiro filho. E isso, hoje, cada dia mais, eu acho isso fantástico. A mulher, hoje, ela é cada dia mais independente. Então, hoje, na maioria das grandes, não podemos dizer a maioria, mas tem muitas mulheres que optam em primeiro dar prioridade à sua carreira, que com certeza é muito mais difícil do que a carreira de um homem, e aí, em algum momento, ela desperta esse desejo de querer ser mãe. Às vezes com um companheiro e às vezes solo. Né? É uma realidade. E aí, o que acontece? Muitas dessas pacientes, elas chegam até mim, às vezes até com alguns problemas de autoestima mesmo, por questão de que ela desdeixou, inclusive, do corpo físico dela. O negócio é a cabeça, elas são executivas de alto padrão que estão preocupadas em entregar resultado. E ela não preocupou com o corpo e não preocupou também em arrumar um parceiro, em às vezes ter um filho. E nesse momento ela passa a ter essa demanda. E chega muito, às vezes, Bernardo, o seguinte questionamento. Eu não tive filho, estou com um corpo ruim e é o momento de eu fazer a plástica? E eu, gozando da liberdade que a gente tem com o paciente, eu até brinco muito e falo assim, olha, no seu caso você está tão ruim que você só será mãe se você fizer a plástica. De tal modo, isso fica o recado, de que a cirurgia plástica ela não inviabiliza a sua gravidez. Às vezes ela vai viabilizar. Sem dúvida. É um insight que eu não tinha tido, porque
tem que ter um parceiro, e para ter um parceiro tem que estar com a autoestima boa, tem que estar com a vontade de relacionar. Exatamente. Inclusive, essa cirurgia plástica, ela pode ser benéfica, inclusive, para as pacientes que, mesmo que ela não queira engravidar, né, para o futuro, porque pacientes obesas têm um aumento de resistência insulínica, né, doutor Emílio? E com isso acaba atrapalhando, causando fatores ovulatórios, né? Ou seja, são pacientes anovulatórias, então, e que atrapalha esse eixo hormonal dessa paciente. Então, é comum, Bernardo, às vezes paciente, Emílio, chegar para mim, paciente até jovem, 38, 40, 42 anos, que devido à obesidade parou de menstruar, não está menstruando. Sim. Aí você faz a lipoaspiração, faz o abdômen, dentro de 1 mês, 2 meses, ela chega, doutor, eu voltei a menstruar. Assim, sim, normal, sabe? Naquele momento, às vezes não tem intenção nenhuma de gestação, nada, mas é uma observação que elas têm e que a gente sabe que é questão de pura fisiologia, né? A gente tirou aquela resistência insulínica, a gente diminuiu aquela taxa de testosterona que ficava ali recirculando naquele monte de gordura, né? Então, assim, até mesmo outra coisa que eu falo, que eu falo assim, ó, não é só a sua autoestima, não. Elas relatam, inclusive, o aumento da libido. Sim. Agora, assim, lógico que a cirurgia plástica não foi feita para perder peso, mas uma cirurgia do padrão que você faz, a paciente chega a perder muito peso, não é mesmo, Marcelo? Perde. Ela perde muito, principalmente pelo efeito da retirada que a gente faz da cirurgia, mas eu acredito muito a essa grande perda ao movimento que ela passa a ter. Por exemplo, eu já fiz cirurgias que eu retirei no abdômen 11 quilos. Você imagina o que isso traz de limitação de movimento para um paciente. Uma vez que você retira isso, você devolve a ele uma capacidade de movimentação que ele passa, por exemplo, às vezes uma simples caminhada que ele faz, ele vai diminuir, ele vai aumentar esse metabolismo, fazendo com que ele tenha uma perca de peso, às vezes sustentável. Eu acredito que isso foi um abdômen avental. Um abdômen avental. E realmente, assim, com dieta e com medicamento, eu acho que é impossível perder esse avental. Impossível, porque tem ali um excesso de gordura e tem um excesso de pele. Tanto é que muitas das vezes o paciente ele fica muito resistente em fazer uma cirurgia bariátrica, Emílio, porque ele vê hoje, né, como a gente está falando, todo mundo olha o Dr. Google. Então ele começa a ver imagens de paciente que era obeso e que fez redução do estômago e que tem verdadeiras deformidades de pele no braço, na coxa, no abdômen, as mamas desmontam todas e ele prefere estar acima do peso do que ter aquele acúmulo de pele. De tal modo que às vezes a gente precisa de fato de fazer essas retiradas em bloco de uma mama, de um abdômen e dar a esse paciente a possibilidade dele passar a fazer exercício físico e uma boa orientação nutricional. Sim. Agora, acho que é importante assim, que você veio para romper paradigmas. Eu não tenho conhecimento de um outro cirurgião, do meu conhecimento, pode até ter, que enfrenta casos tão difíceis. E eu costumo brincar com você que você vai fazer escola, né? Daqui a pouco você vai ter que ter um curso lá para poder ensinar. É assim, gente, ó. Emílio, eu acredito muito que é o seguinte, eu já ouvi muito de paciente que fala, que já ouviu de outros colegas falando assim que não operaria o caso porque aquilo ali poderia, entre aspas, queimar o filme dele. E aí eu passei a ouvir isso no consultório e ver que aquilo era uma dor, não de uma paciente, mas de várias pacientes que vinham me procurar e às vezes já tinham ido em outros consultórios e muitas às vezes o colega sequer pede para retirar a roupa para ser examinado e já dá a negativa, já dá o veredito, sem sequer examinar o paciente, sem sequer ver qual que é a possibilidade daquilo. E o que acontece? Em 2021 eu passei a dar visibilidade para esse paciente que eu operava, com a questão de publicar esses casos no Instagram. E aí, a partir daí, a gente passou a ter uma visibilidade não só dentro do país, mas fora. A gente opera hoje, graças a Deus, pacientes de várias partes do país e do mundo. Pessoas que vêm nos procurar porque precisa de ser resolvido aquele problema. Isso aí foi uma coisa que a gente começou aos poucos,
porque por mais que a gente tenha um grande movimento desse paciente, a gente tem um movimento de paciente que eu digo, entre aspas, normal de peso, mas esse paciente ele vem ganhando um espaço no consultório justamente pela repetição que a gente passou a fazer, com os estudos que a gente passou a ter, com acompanhamento multidisciplinar, porque não tem como você enfrentar um caso desse sem a participação de uma boa fisioterapia pós-operatória, não tem como você enfrentar um caso desse sem um pré-operatório muito bem alinhado, muito bem feito, com o cardiologista, com o anestesista no seu pré-operatório e o segmento depois com o nutricionista. Hoje nós estamos tendo um advento muito positivo, que são essas canetas, entre aspas, emagrecedoras, que têm nos ajudado bastante, às vezes, a colocar o paciente dentro de um perfil melhor para ser operado. Então, por exemplo, hoje a gente pode falar que não tem conflito de interesse, mas essas canetas que é a semaglutida, que é o nome da substância, e a tirzepatida, que está chegando aqui no Brasil, são verdadeiras revoluções, né? Comparadas às vezes até a uma cirurgia bariátrica. Essas medicações nos deixam à vontade para, às vezes, exigir do paciente uma certa perda de peso antes dessa cirurgia. E melhora o resultado um pouco. E melhora o resultado. E aí o que acontece? Eu sempre falo, não acredito no médico que simplesmente peça ao paciente para que ele perca peso e 10 quilos, 20 quilos e volta aqui. Nós estamos inaugurando uma clínica nova que nós vamos fazer um acompanhamento desde a entrada desse paciente até, se for o caso, ele chegar a atingir esse peso ideal para a gente operar. Sim. Agora, pelo que eu vejo, o seu peso ideal ainda é muito distante que outros colegas. Bem... Porque senão não vai ter... É bem assim, distante. Não, é difícil pedir para um gordinho perder muito peso. É muito difícil, é triste, é frustrante. Com os medicamentos dá. Eu tive uma paciente que virou sucesso aqui, principalmente no Instagram, que ela nos contou a seguinte história, que ela ia até o consultório de vários colegas e sempre recebia uma negativa. Então ela chegava, passava nas lojas americanas e comprava uma barra de Hershey's e comia 2, 3 barras daquela. E aí eu falei, mas por qual motivo? Porque eu ficava frustrada. Aí eu falei, tá, e o dia que você esteve no meu consultório, o que você fez? Ela falou, eu fui nas americanas, comprei 3 barras de chocolate e comi, de alegria. De tal modo que ela come de qualquer forma, gente. É isso Entendeu? mesmo, seja feliz ou seja Agora triste, você é o imagina gatilho. você falar para um paciente desse perder 20, 30, 40 quilos. Não é fácil. Não é fácil. Mas vale a pena batalhar, assim, eu acho que você com o seu nicho na cirurgia plástica, não só das pacientes mais obesas, e transformando essa dificuldade ou quase impossibilidade de ter acesso a uma cirurgia. E a gente também, pacientes que às vezes não tinham possibilidade, ou foi negado, ou já tentaram e não conseguiram, e de repente tem um neném no colo, e de repente volta para buscar o outro. Sim. E eu acho que o importante disso tudo aqui é realmente esse alinhamento de expectativa. Sim. Né? A gente coloca as cartas na mesa e fala assim, sua chance é essa e essa. Uhum. Se você quiser, a gente vai em frente, né? Então, a gente está aqui para dar esse suporte. Acho que é ter essa empatia. Acho que é justamente isso. É colocar as cartas na mesa. Falar assim, se você quer, eu tô com você. E É a gente, possível, é né? possível. Pode ser possível. Exatamente. Mais uma frase que eu pensei. Não existe sucesso sem trabalho, sem dedicação. Você faz isso tudo, tem um resultado muito legal, mas não são cirurgias fáceis. Não são cirurgias fáceis. E, como eu te falei, ela nunca é feita apenas a 2 mãos, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, tal qual na in vitro, né? Você sabe, é um grupo de pessoas trabalhando em prol de um resultado, né, Bernardo? Sim, sem dúvida. E eu acho que a gente, com os nossos pacientes mais difíceis, vamos dizer, vamos colocar os pacientes casos mais difíceis, a gente também tem que se esforçar, nos esforçar, contar com o apoio do esposo para dar um apoio psicológico, que é uma parte que a gente não pode esquecer. A família tem que estar junto. A família é muito importante. Igual eu disse anteriormente, da mesma forma que tem muitos para desanimar, tem muitos para animar. Sim. Agora, lembrei de uma frase que você falou no comecinho do aspecto religioso. Eu não sabia que tinha essa possibilidade de dúvida na cirurgia plástica. Na parte da medicina reprodutiva, eu escuto muito. Sim. Eu não vou porque Deus não quis, ou será que Deus permite?
E foi muito bom quando eu comecei a trabalhar com reprodução humana, minha mãe mandou conversar com o padre. E ela escolheu o padre, então não tinha jeito de eu enganar ela, não. Entendi. E ele me abençoou. Né? Ele me abençoou e falou, Emílio, se você for fazer, faça com dignidade, faça o bem. E eu tenho esse pensamento comigo. E realmente, às vezes, assim, mas será que é porque Deus não quis? Não, Deus quer tudo de bom pra gente. Exatamente. Inclusive um corpo mais bonito. Exato. Assim. Não, e, Emílio, eu tenho um público muito perfilado de evangélicos. Então, no início, tinha muito aquela questão, às vezes, da paciente chegar e questionar até se deveria perguntar ao líder religioso dela Sim. se ela deveria operar ou não. E aí eu fui conversar com um pastor da minha igreja e ele falou, olha, você deve orientar os seus pacientes que isso não é possível, isso não tem necessidade. Porque imagina, você vai procurar um líder religioso que é um homem, ele é um líder religioso, mas ele é um homem, para falar do seu corpo. Uma coisa é você falar do seu corpo para um médico, para um psicólogo, para um educador físico, que são pessoas que são preparadas para ouvir isso. Diferente de um pastor, que na maioria das vezes não é. E aí ele até brincou e falou assim, fala para ela tomar cuidado, porque tem muito pastor aí que vai pedir para ver o depois. Opa! Agora, assim, filosofando, né, assim, Deus quer tudo de bom pra gente. E se Deus mandou a tecnologia e a pessoa habilitada e capacitada para trabalhar na UTI neonatal, para trabalhar na UTI adulto, para salvar um paciente que infartou, Deus também quer consertar dentro do possível, melhorar o corpo para ter uma autoestima melhor e talvez poder oferecer uma gravidez para um paciente que por métodos naturais não seria possível. Exatamente. E essa questão, quando a gente fala autoestima, né, essa questão é justamente quando você faz uma cirurgia dessa, faz um procedimento, seja também congelamento de óvulos, é um procedimento justamente isso, de auto-amor, de amor próprio. Você está fazendo por você. É um autocuidado. É um autocuidado. Então, assim, eu acho que não tem nada de errado nisso. Você só é capaz de amar outra pessoa quando você começa a amar a si. Primeiro. Né? Em primeiro lugar. Então, eu acho que isso é muito importante e a gente está aqui, a nossa medicina é justamente para isso. Agora, um outro ponto, né? A gente já teve algumas conexões, vocês devem estar entendendo, né? Por que o Marcelo está aqui hoje, que a gente já trouxe aqui vários pontos em comum, várias conexões. Ele falou aqui, eu gostei muito que ele falou da liberdade da mulher, a mulher cada vez mais autônoma, né? Dona de si, e com essa possibilidade justamente de postergar essa gestação. Então ela decide cuidar de si, faz uma cirurgia para se sentir bem e também tem a possibilidade do congelamento de óvulos. Congela esses óvulos, ou seja, ela tem a liberdade de engravidar, de quando postergar ela quiser, quando né? ela quiser, ela faz isso. Então isso realmente dá traz essa liberdade para esse universo feminino, essa autonomia, né, sobre o corpo, sobre o melhor momento para engravidar, sobre escolha de parceiro, Sim. porque ela está bem consigo, com a sua autoestima. E aí, Marcelo, um outro ponto que eu vejo que acho que a gente tem em comum aqui, uma sinergia, e a gente já conversou anteriormente, e isso acontece muito, a gente recebe muitas pacientes médicas, porque a carreira médica, ela exige muito, é uma carreira de muita doação. Sim. E de muita exigência de dedicação ao estudo, ao aprimoramento, né, do conhecimento. Então, o que a gente vê hoje, e tem estudos já na nossa área de medicina reprodutiva que falam que a medicina muitas vezes está se tornando já um fator de infertilidade. Só pelo fato dela estudar a medicina, porque ela demora mais tempo dedicando a sua carreira, ou seja, ela posterga a gestação. Então, só pelo fato dela escolher ser médica, ela já tem um indicativo de congelar esses óvulos mais precocemente, porque ela tem grande chance de postergar essa gestação para o futuro. E aí eu queria falar com você sobre isso. Isso aconteceu com você também na sua carreira? Você acha que a paternidade, né, o Marcelo não tem filhos, e você acha que você chegou a postergar a paternidade por conta com certeza, da carreira? Com certeza. Eu não venho de família de médicos, então eu precisava, no primeiro momento, me posicionar como profissional para depois eu poder, de fato, ter uma tranquilidade, né, Emília? A gente trabalha muito, para a gente ter uma tranquilidade para ser pai. E eu acho que por agora tá chegando, gente. Ó, spoiler, hein? E aí, olha pra você ver, tudo vai caminhando, né? Aí eu tô operando no lugar que tem o quê? A clínica. Emílio, a clínica, o Bernardo. Então a gente tá conversando.
Vai chegar bebê por aí, hein, gente? Olha, 2025 tá chegando. Se precisar de ajuda, nós estamos por Vai aqui. ter spoiler, hein? Tá tendo spoiler. Será que vem um fim 2, hein? A minha mãe já mandou, já coloca 2 de uma vez. Você é louco? Dá trabalho, hein? E você já ouviu falar que filho criado trabalho dobrado? Uhum. Então, o meu sábado chegou 6 horas da manhã em casa. É. Ele é bonzinho, mas chegou 6 horas da manhã, tava na festa. Nossa. Pensa bem, hein? Na festa 6 horas da manhã, então tá curtindo, tá bom. A festa Tá tá boa. bom. Mas ele manda E a localização pra eu saber. Mas é porque tem que esperar começar a passar o ônibus pra poder voltar. É isso mesmo. É. Ele fala que tem que clarear. Tem que clarear pra poder voltar, chegar. E aí, Bernardo, isso realmente tem sido uma questão da minha vida, sabe? Que a gente prolongou essa questão de qual o momento certo de ter filho. E agora eu já estou, graças a Deus, no momento mais tranquilo, profissional. Não que eu esteja trabalhando menos, mas eu já tenho uma base que me dá uma tranquilidade para que em breve aí vai ter um bebê. Ou 2. Batendo papo, a gente escuta falar muito de instinto materno, que dá aquela vontade de ser mãe. Você acha que existe esse instinto paterno? Eu acho que existe sim, né? Eu já falei com os parceiros que eu já tive, que muito provavelmente eu não tenho esse instinto de ser esse pai que vai buscar na escola, que vai aguardar o menino para almoçar. Isso não é uma característica que de fato eu vá ter, até porque eu não fui criado dessa maneira, entendeu? Então isso é mas não fica triste não, porque eu nunca fiz essas coisas. Eu acho que eu sou um bom pai. Mas sábado e domingo eu curto muito os meus filhos, principalmente o caçula. Exatamente. Agora dia de semana não tem jeito. É uma loucura. Exatamente. Então assim, a pessoa que está comigo já está sabendo que eu não vou levantar para cuidar de menino de madrugada. Não vou. Aí eu já combinei com ela que no meu horário eu pago a babá para fazer. Eu vou fazer um corte aqui desse trecho só pra gente direcionar aqui. Mas vou te dar uma dica. Você pode combinar com ela. Dia de sábado, você pode fazer. Sábado. Mas eu opero sábado e domingo, Emílio. Então não tem jeito. Então, uma vez por mês você faz. Uma vez por mês eu faço. Já é alguma coisa. E aí é muito engraçado que o pessoal da equipe fala assim, só tá falando porque ainda não veio. Vai ser um babão. Vamos ver. Eu ia falar isso. Falar assim, ó, vamos fazer um novo podcast daqui 2 anos, um ano, 2 anos. Agora, sabe o que e eu aí acho? A gente vai ver. O importante é qualidade. Eu acho que dentro dos meus filhos já estão com 23 e 19 anos. Eu não tive muito tempo. Sim. Mas eu acho que eles têm uma ligação muito grande comigo por causa da qualidade. Eu não fiquei tanto tempo com eles, mas o tempo que eu fiquei, eu dediquei. Isso daqui, Bernardo, é um gancho muito importante, que eu acho que é uma dor que bate muito fundo, principalmente das mulheres. Principalmente das mulheres que são médicas, que são executivas, que são juízas. E que, às vezes, ela acha que ela tem que ser aquela mãezinha que vai esperar o filho na porta da escola. Sim. Gente, isso não existe. Não tem necessidade nenhuma. O que vale é tempo de qualidade. E esse tempo de qualidade, às vezes, não é igual da mãe que fica por conta do filho. Eu também não quero nem que a minha esposa fique por conta de filho, porque eu tenho pavor de mulher à toa em casa. Então, pelo amor de Deus, ela não vai ficar em casa, não. Agora, o filho hoje mudou. Se o pai mudou e a mãe mudou, o filho mudou. Sim, né? sim. Então, hoje ele tem muito mais atividade que a gente tinha, a gente brincava na rua. Hoje mudou. Ele vai pro judô, ele vai pro curso de inglês. Eu acredito que daqui a pouco vai ter escola integral também, tem umas coisas assim. É isso aí. E, gente, ó, eu tô pensando aqui, tá engraçado esse papo, né? 3 homens aqui, se lamentando aqui, falando de paternidade. Mas olha só, isso é muito interessante, porque assim, se nós homens, nós estamos aqui no universo masculino, mas isso no universo feminino é vezes 10, é multiplicar. Vezes 10. É mais. A própria sociedade cobra muito mais, né? Porque tanto é que, olha pra você ver, eu tô falando com tranquilidade, que eu não vou ser o pai que vai buscar filho na escola, que vai ensinar dever de casa, eventualmente isso vai acontecer, mas a mulher, se ela falar isso, ela é execrada, né? Seja ela quem for. Exatamente, então assim... Mas eu acho que um pai tem que dar o exemplo
lógico que tem que ajudar, prover tudo junto com a esposa. Hoje, inclusive, todo mundo divide valores, assim. Mas, principalmente, dar um exemplo, de educar, assim, nos momentos certos. E não precisa ficar ali o dia inteiro, como disse. Infelizmente, eu não busquei muito na escola, não. Tem uma época que eu conseguia, mas depois as coisas foram se intensificando. Mas sabe que você me lembrou de um caso aqui, agora, engraçado, que eu lembro que minha irmã mais nova que eu, e a gente não tinha condição de ter uma secretária assim, doméstica, né? Qualificada desse jeito, gabaritada desse jeito. E minha irmã, quando ela estava começando a aprender a falar, tinha 2 lá para 3 anos e tal. E aí, de repente, minha irmã começou a falar assim, bicicleta, chiclete. Aí minha mãe foi levar no fonoaudiólogo para ver se ela tinha língua presa, alguma coisa assim. Não, mas é porque a babá falava assim as coisas com ela e ela falava errado. Então minha irmã começou a falar errado também. Aí depois minha mãe foi corrigindo e tal, e ela falou direitinho, resolveu. Mas faz sentido isso que você falou. Muito. Mas é isso aí, ó. Papo gostoso. Muito bom. Um amigo que a vida profissional nos trouxe, né? E que é muito bom fazer amigos. E a gente acabou achando uma opção de coisa aqui, hein? Foi isso legal. Aí, um tanto de coisa em comum, para vocês verem como é que a vida, né, a arte, como já dizia o poeta Vinícius Moraes, a vida é a arte do encontro. Exato. E nesses encontros da vida aí, no caso aqui no Bloco Cirúrgico, a gente encontrou tanta coisa em comum que a gente quis trazer o Marcelo para poder bater esse papo, né, gostoso, agradável. Descontraído, né? É isso aí, descontraído. Quem conhece, admira. É isso mesmo. Quem conhece, admira. É isso a gente mesmo. fala assim, pô, esse cara é diferente, hein? E só agradecer a sua presença aqui, Marcelo. Muito obrigado, um prazer. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, né? Espero que seja convidado para outros momentos, para a gente falar de outros assuntos, né? Às vezes tem como as pessoas pedir outros assuntos, pede para eu voltar, viu, gente? É isso aí, ó. Então fica a dica. Se você gostou do bate-papo, quiser que o Marcelo conta mais alguma coisa, dá a especialidade dele, quiser falar mais alguma coisa, deixa nos comentários aí pra gente, sugere o tema que você quiser, a gente vai trazer o Marcelo aqui mais vezes. A casa é sua, Marcelo. Pode vir sempre aqui conosco no podcast. Como é que é o Instagram? @doutor... É Dr. Marcelo Nascimento Oficial. É isso aí. Doutor Emílio, muito obrigado. Eu que agradeço muito, um papo gostoso. É isso aí. Pessoal, agradeço a todos. Fiquem ligados no próximo episódio. A gente está de volta. Um abraço.